Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma toracocentese diagnóstica. Fica comigo até o final. Seguinte, você vai acompanhar aqui comigo um vídeo de um procedimento de uma toracocentese diagnóstica sendo realizado aqui num paciente. E a gente vai discutir aqui o passo a passo do procedimento e fazer alguns comentários acerca do procedimento em si, desse procedimento que está sendo executado aqui, para a gente entender como que seria a execução ideal aqui de uma toracocentese diagnóstica. Vamos lá. Bom, está acompanhando aqui já a palpação ali, tentando identificar anatomicamente o melhor local para começar, né, a fazer a anestesia e então a toracocentese. Observa um detalhe aqui comigo. Isso aqui é a região dorsal de hemitórax direito do paciente, tá? O referencial anatômico principal aqui para uma toracocentese diagnóstica é a escápula do paciente, tá? Então, muitas vezes, esse movimento aqui de mobilidade, para a gente identificar exatamente onde está, né, a parte mais inferior da escápula, né? Esse movimento de mobilidade aqui, olhando o paciente de costas, a gente consegue identificar exatamente onde está a escápula de um paciente ali, na maior parte dos pacientes, né? No paciente magro, com certeza a gente vai conseguir fazer essa identificação e ter esse referencial anatômico. Por quê? Porque o meu objetivo é fazer a punção abaixo da parte mais inferior da escápula, ou seja, na região subescapular. E por que isso? No caso de uma toracocentese diagnóstica diante de um derrame pleural, o líquido pleural, esse derrame, ele vai se acumular, certamente ele vai se acumular na região mais inferior do hemitórax, na região mais inferior do espaço pleural. Por que isso? Por conta da gravidade. O líquido, ele se posiciona, né, mais inferiormente, o líquido vai se posicionar abaixo do ar. Então eu tenho o líquido e acima eu tenho o parênquima pulmonar, tá? Então, por que eu uso esse referencial? Porque o ideal é que você funcione ali na base desse hemitórax. No caso de um derrame pouco volumoso, né, é extremamente importante que eu faça essa punção o mais próximo possível da base desse hemitórax. Por quê? Porque se eu fizer em cima, eu posso fazer lesão de parênquima pulmonar, tá? E se for um derrame muito volumoso, que a gente não sabe, não viu o exame de imagem, não fez o exame clínico, o exame físico do paciente para identificar o volume desse derrame, mas no caso de um derrame pleural volumoso, aí basicamente em qualquer lugar que eu puncionar ali, da metade do hemitórax para baixo, eu vou encontrar líquido pleural, então o procedimento vai acabar dando certo, tá? Mas só para a gente entender aqui a importância do referencial anatômico de acordo com a clínica ali do paciente, de acordo com o volume desse derrame pleural, tá? Vamos continuar aqui o procedimento. Tá fazendo anestesia local. Outro ponto importante aqui antes da gente seguir. Qual que é a sequência de todo o procedimento estéreo que é realizado ali no pronto-socorro, no centro cirúrgico, em qualquer lugar? Qualquer procedimento, sutura, drenagem de abscesso, toracocentese, paracentese, acesso central, todos esses procedimentos eles seguem uma certa ordem, né? A gente faz uma asepsia, uma antisepsia ali no local, depois de fazer essa antisepsia a gente vai colocar um campo operatório, seja, né, um campo fenestrado, né, aquele campo que vem com uma fenestra no seu centro, ou um campo maior, múltiplos campos que a gente vai colocar no entorno do sítio pretendido ali onde vai ser realizada o procedimento. Tá? E depois disso, no caso de um paciente que está ali acordado, né, como na maior parte dos procedimentos ali a nível de pronto-socorro, como nesse caso aqui especificamente também, a gente vai partir para a anestesia local, beleza? Então, antisepsia, campo, anestesia. Aqui a gente já está vendo o procedimento feito a partir da anestesia local. A gente não consegue dizer se houve ou não a realização de antisepsia, mas eu consigo dizer que não tem campo, né? Não tem campo operatório aqui nenhum. Então já é um ponto aqui que a gente pode, né, ficar atento em relação para que a gente não cometa esse tipo de erro. A gente também não sabe as condições aqui nas quais esse procedimento está sendo realizado. Pode ser que não tenha, né, campo ali, como acontece em alguns lugares, inclusive aqui no Brasil. Beleza? Então vamos continuar aqui. Foi identificado ali o ponto onde vai ser iniciado o procedimento, onde será realizada a toracocentese, exatamente onde será feita a anestesia local. Então faz um botão anestésico,
vai progredindo, aqui tem um volume pequeno ali, né, parece menos de 5 ml de anestésio, vai progredindo a anestesia local até o espaço pleural. E agora observa, né, que com o mesmo material que está sendo realizado ali a anestesia local, já está sendo realizada também a toracocentese. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Qual que é o detalhe aqui? Normalmente a gente usa uma agulha mais fina para fazer a anestesia local. Por quê? Porque o paciente sente menos dor, eu consigo ter um controle maior do volume de anestésico local que está sendo infundido, né? Então o ideal é que a gente use uma agulha bem fina. De preferência, começar com uma agulha, aquelas agulhas de intradérmico, aquela marronzinha, ou no máximo uma agulha mais preta. Essa aqui é uma agulha um pouco mais grossa, tá? E para fazer a toracocentese propriamente dita, né, como está sendo realizada aqui, a gente normalmente utiliza uma agulha mais grossa, né, uma agulha mais grossa para que eu consiga retirar um volume mais significativo. Vai ver que nesse caso aqui de uma toracocentese diagnóstica não vai influenciar tanto, porque na toracocentese diagnóstica o volume de líquido pleural que eu preciso é um volume muito menor, um volume reduzido aqui, 20 ml é o suficiente para eu fazer a análise desse líquido. Se fosse uma toracocentese de alívio, ou seja, se o meu objetivo fosse dar alívio do ponto de vista dos sintomas do paciente, aliviar os sintomas do paciente, desconforto torácico, falta de ar, né, dispneia, taquidispneia, eu precisaria retirar um volume muito maior desse líquido pleural. Então, a minha preocupação em ter uma agulha muito mais grossa, né, seria válida. Então, precisar retirar, por exemplo, meio litro, 1 litro com uma agulha muito fina fica inviável. Inclusive, a gente acaba conectando ali, né, conectando essa agulha, né, que está dentro do espaço pleural, através de um equipo ali, a um coletor, de modo que eu consiga, né, manter esse sistema já coletando esse líquido pleural e provocando esse alívio ali no paciente, tá? E em algumas situações eu vou utilizar ali, tem uma seringa que é a seringa de 60 ml, então consigo utilizar também uma seringa onde eu consiga ter uma tração maior e retirar uma quantidade mais significativa de líquido pleural. Lembrando que, detalhe aqui, né, sobre especificamente sobre a toracocentese de alívio, é que eu não devo tirar nem tão depressa, ou seja, não preciso ficar aspirando de forma muito vigorosa e nem um volume muito grande, ou seja, até 1.000, 1.500 ml está indicado, mesmo que tenha mais volume, né? A gente tem uma preocupação em relação à síndrome de reexpansão, o edema de reexpansão, onde após a retirada vigorosa de grandes volumes ali do derrame pleural, o paciente acaba fazendo um edema e, apesar de ser raro, apesar de ser incomum, é um quadro grave, potencialmente letal, beleza? Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Vamos lá. Aí está realizada essa toracocentese, né? Observa que a gente já tem uma informação importante aqui, que é o aspecto, a coloração desse líquido pleural. É um aspecto citrino. Beleza? Aqui já é uma informação importante para a gente. Eu poderia ter aqui já um líquido pleural de aspecto purulento, né? Eu poderia ter um líquido pleural aqui hemático, né? Que é sugestivo, por exemplo, de uma neoplasia, né? O líquido com aspecto mais purulento, com grumo, é sugestivo de um derrame parapneumônico ou um derrame infeccioso de toda a ordem, um empiema, e aqui a gente tem um citrino. Eu não consigo dar diagnóstico, né? A princípio eu não dou diagnóstico só com a coloração, com o aspecto desse líquido pleural, mas eu consigo já ter essa informação relevante, né? O aspecto, a coloração. Depois de coletado, e aqui no caso de uma toracocentese diagnóstica, o objetivo é realmente fazer a análise desse líquido. Depois de coletado o líquido, eu vou enviar esse material aí para uma análise, né? É o objetivo próprio da toracocentese diagnóstica, né? Então pego esse líquido aqui, mando para análise, e aí eu vou utilizar os critérios de Light aqui, por exemplo, para diferenciar um exudato de um transudato, né? Eu posso analisar, fazer citologia, né? Oncótica, né? Investigar a probabilidade e a possibilidade de um câncer, posso fazer cultura, né? desse líquido aqui para entender se será que é uma infecção aqui, uma infecção bacteriana, entender
né, qual a etiologia, qual que é a causa desse derrame pleural, beleza? Esse volume de 20 ml é o suficiente aqui para eu fazer a análise desse líquido. Lembrando que a toracocentese, no caso de um derrame pleural, ela pode ser diagnóstica e de alívio ao mesmo tempo, ou pode ser diagnóstica ou de alívio. Ou seja, eu posso retirar aqui esses 20 ml, mandar para análise, e se for o caso de um derrame muito volumoso, de um paciente sintomático, né, se a proposta for uma toracocentese de alívio, eu conecto, né, um equipo ali, conecta um sistema de modo a retirar esse volume em excesso, tá? E aí um detalhe importante, se eu faço essa punção acima da base, né, no terço médio do hemitórax, em determinado momento, quando eu aspirar o líquido pleural que está naquele nível ali no terço médio, eu vou parar de coletar esse líquido, porque todo o líquido estará posicionado ou acumulado na base desse hemitórax. Portanto, com a intenção de fazer a toracocentese de alívio, também muito importante que eu faça o mais próximo da base possível. Para isso eu poderia utilizar o próprio exame físico do paciente, auscultar o paciente, percutir o paciente, consigo observar diferenças significativas no exame físico. Eu posso utilizar, né, e devo utilizar um exame de imagem como uma radiografia, de modo a entender em que nível está esse derrame pleural, e se estiver à sua disposição e você souber fazer, você pode utilizar ultrassom para fazer essa punção, essa toracocentese guiada, né? Pode fazer assistida ou guiada, aí você tem um procedimento ainda mais seguro, certo? E do mesmo modo que eu consigo fazer, né, só uma toracocentese de alívio, que como nesse caso, e diagnóstica como nesse caso, e mando para análise, ou só de alívio. Por que só de alívio? Bom, se eu já tenho o diagnóstico, né, paciente recorrente ali, que vem porque está sintomático mesmo, é um paciente que, por exemplo, já tem diagnosticado uma neoplasia metastática, que não tem mais proposta terapêutica ali, curativa, então o meu objetivo é só fazer esse alívio. O paciente, eu não preciso ficar recorrentemente mandando aquele líquido para análise, se eu já sei do que se trata, beleza? Então eu faria só uma toracocentese de alívio. Beleza, retirou aqui o material, comprimiu durante um tempo para evitar um sangramento, depois o objetivo é realmente fazer um curativo ali, um curativo pequeno, faz um curativo compressivo ali e nada demais, tá? Importante sempre fazer um exame de imagem, uma radiografia de tórax aqui depois do procedimento, um exame de controle para observar, né, o quanto de derrame ficou, se ficou ar, o quanto de ar ficou. É importante a gente fazer essa avaliação se tem algum tipo de lesão visível ali na radiografia, beleza? Então, além da clínica, o controle radiológico pós-procedimento é importante, não só para toracocentese, tá? Um outro detalhe importante aqui, quando a gente está falando de toracocentese, né, de alívio, a gente precisa conseguir distinguir uma toracocentese de alívio lá do trauma, né, diante de um pneumotórax hipertensivo, onde eu vou indicar uma toracocentese de alívio, e uma toracocentese de alívio diante de um derrame pleural. As duas são de alívio, mas no caso de uma toracocentese de alívio no derrame pleural, o meu objetivo é tirar esse líquido pleural em excesso para trazer alívio do ponto de vista sintomático para o meu paciente. No caso de um pneumotórax, eu vou fazer essa toracocentese ali de urgência, de emergência, rapidamente, para tirar esse excesso de ar do espaço pleural, né, em torno do parênquima, inclusive que está rechaçando esse parênquima e provocando sintomas no meu paciente. Por essa razão é um pneumotórax hipertensivo, tirando esse excesso de ar. Só que o paciente vítima, o paciente com pneumotórax hipertensivo, ele, né, via de regra, ele vai chegar deitado, né, com uma exposição ventral, ali, com o abdômen para cima. Então, ou eu vou fazer, né, essa toracocentese de alívio na região anterior do tórax do paciente, como sempre se fez, ou, né, de acordo com a última edição do ATLS, a recomendação passa a ser aqui na linha axilar, algo anterior à linha axilar média do paciente, no quinto espaço intercostal, mais ou menos. Eu vou fazer aqui na região anterior e não posteriormente, não na região dorsal, como a gente acompanhou aqui, como a gente pode fazer numa toracocentese de alívio diante de um paciente com derrame pleural. Beleza?
Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.